Minha gente, vamos falar um pouquinho sobre ditos, narrativas e visões. Bem, de acordo com Werner Schmidt, no seu livro Introdução ao Antigo Testamento, da editora Sinodal, a gente observa o seguinte, que as formas literárias utilizadas nos livros proféticos podem ser classificadas, a grosso modo, em três categorias principais: narrativas sobre profetas, visões e ditos. Nas narrativas, contam de experiências, feitos ou sofrimentos do profeta. As tradições dos assim chamados profetas pré-literários ou pré-clássicos, como Natã, Elias ou Eliseu, apenas se conservaram na forma narrativa, na qual se relata sobre o profeta na terceira pessoa. Ao contrário dos profetas pré-clássicos, os assim chamados profetas literários se dirigem apenas excepcionalmente a pessoas isoladas, como ao rei. Sua mensagem se dirige, por via de regra, a grupos ou ao todo o povo. Então, as poucas ações proféticas transmitidas são as assim chamadas ações simbólicas ou metafóricas. Assim, Jeremias carrega um jugo de ferro para mostrar diante dos olhos de todo Israel, e seus vizinhos terão de carregar o jugo da dominação babilônica. Nos livros proféticos se encontram não apenas narrativas na terceira pessoa, mas também narrativas na primeira pessoa, em forma de depoimento, como em Oséias 3, Jeremias 13, etc., redigidas pelo próprio profeta. E aí, desta categoria fazem parte principalmente os relatos de vocação, que servem para fundamentar, justificar e dar crédito ao profeta, que pode alegar, quando alguém o questiona, que foi forçado a proceder desta maneira. E aí, a vocação acontece no momento de diálogo entre Deus e o profeta, de sorte que este pode protestar, argumentando que é indigno e a tarefa é pesada, mas a sua objeção é rebatida pela palavra de apoio de Deus, expressa de forma mais ou menos estereotipada, por exemplo, em fórmulas como no caso de Moisés, em Êxodo 3, Gideão, em Juízes 6, versículo 11 em diante, Saul, em 1 de Samuel, capítulo 9 em diante, Jeremias, capítulo 1. Por outro lado, a vocação também pode acontecer de forma mais indireta, a partir de uma visão do conselho do trono, como em Isaías 6, ou Isaías 40, ou em Ezequiel 1, Zacarias 1, versículo 7, Jó, capítulo 1. Em ambos os casos, a missão pode ser resumida nas palavras enviar e ir. Podemos contrapor as narrativas proféticas de forma generalizada, os oráculos, visto que este termo, porém, dá margem a mal entendidos. É melhor que nos contentemos com a tripartição: narrativas, visões e ditos. Tripartição? Hã? Tripartição. Isso. Tripartição, partir em três tomos, né? E aí, a gente observa o seguinte: as narrativas, como o Schmidt fala aqui, em relação aos pré-clássicos, em que você verifica uma época em que não era comum o profeta redigir um material. Alguém está escrevendo alguma coisa sobre ele em terceira pessoa. Eliseu está passando por tal lugar, e ele sabe que quando Eliseu está passando por tal lugar, uma mulher disse: ali vai um homem de Deus. Ou seja, alguém que está tendo um panorama está escrevendo sobre o profeta, e de repente alguém que não acompanhava ele, talvez viu, não só alguém que o acompanhasse, mas alguém que conhecia o lugar onde ele foi. Porque como é que ele vai saber sobre a morte do filho de uma mulher? Como é que ele vai saber sobre o que a mulher conversou com o marido sobre o profeta, se não tivesse algum tipo de contato com essa pessoa? Deu para entender? Ou com alguém que contou essa história posteriormente, porque o profeta está passando. É que nem quando alguém está falando mal da gente, a gente está passando, a gente não sabe o que está falando.
mas alguém que conhece alguém, que ouviu alguém, sabe que alguém falou alguma coisa da gente, entendeu? Então, geralmente assim, nesse período, que é o que o Schmidt chama, né, desse caso, né, dos profetas pré-literários ou pré-clássicos, como o caso de Natã, Elias, Eliseu, o contexto profético, ele é mais exposto em forma de narrativa. Até mesmo a profecia, ela é descrita em forma de narrativa. Então, essa é a primeira parte, né, desses três modos, né, como eu posso dizer, esses três principais gêneros literários da literatura profética. Vamos falar um pouquinho agora sobre visões. Enquanto o sacerdote dá instruções deixa eu dar o stop aqui. Não, vou dar stop não, vamos seguir. Enquanto o sacerdote dá instruções e o sábio ou o ancião conselhos, o profeta se distingue pela palavra ou visão. Então, Jeremias 18:18 diz que há uma palavra. Ezequiel 7:26 diz que há uma visão. Então, Amós e provavelmente também Isaías, ao que parece, se compreenderam a si mesmo como visionários ou videntes, como a gente tem em Amós capítulo 7, versículo 12 e 14, e Isaías capítulo 30, versículo 9 em diante. Então, se dá para perceber que assim, visionários ou videntes aqui é algo relacionado a alguém que está tendo uma visão clara de algo. É como se de repente a pessoa tivesse um contato com uma outra dimensão, como se estivesse percebendo essa outra dimensão pelos próprios sentidos, né? Como se os olhos físicos estivessem vendo aquela dimensão espiritual num plano físico mesmo, por isso chamado visionário ou vidente. E aí, seguindo, deixa eu ver aqui. Assim podemos constatar na história do profetismo um certo desenvolvimento e uma certa ampliação desta categoria, até que no apocalipsismo, por exemplo, no livro de Enoque, a visão assume tamanha predominância que se transforma num gênero literário por trás do qual praticamente não se pode mais captar o fundo vivencial. Nas visões, o profeta pode manter um diálogo com Deus, portanto a consciência do profeta de forma alguma está desligada, pelo contrário, ela está muito alerta. Reproduzindo e transmitindo as visões, o profeta de certa maneira já cumpre sua missão de pregação, de que foi incumbido de forma direta, como Zacarias capítulo 1 versículo 14, ou apenas indireta, conferir Amós capítulo 3 versículo 8. Além disso, ressoa no todo da mensagem profética a percepção que se impõe ao profeta na visão, como a visão de um evento, ou de repente, se o conteúdo da visão e o evento futuro apenas se vinculam por intermédio da palavra que reproduz o conteúdo da visão, trata-se de uma visão de jogo de palavras, ou uma visão de assonância verbal, como no caso de Amós capítulo 8, versículo 1, ou Jeremias 1, versículo 11. Todavia, a classificação das visões nestes e em outros tipos, como visão de presença, visão simbólica, visão de uma situação, nem sempre é possível. O enquadramento de uma visão em determinado tipo, muitas vezes, é discutível, e as delimitações entre um e outro tipo de visão não são nítidas. Também a visão de Deus se mantém, na visão de Deus se mantém a transcendência de Deus. A audição predomina sobre a visão, como em 1º livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11. O anúncio "vi o Senhor" promete mais do que a própria visão oferece. Deus não é descrito nem por Amós, nem por Isaías. Na visão de Zacarias, um candelabro dourado com 7 lâmpadas, capítulo 4, versículo 2, simboliza a onipresença, onisciência e também a onipotência de Deus sobre a terra, capítulo 4, versículo 10. Liberdade maior ousam assumir Ezequiel na representação do que está ao redor do trono de Deus, capítulo 1, versículo 4 e diante, e sobretudo Daniel, na descrição do ancião, capítulo 7, versículo 9. Ezequiel acrescenta, ressalva, algo semelhante a, capítulo 1, versículo 22, versículo 26 em diante.
para indicar a inadequação da linguagem usada. Apesar destas referências vagas, Ezequiel ousa constatar no final: esta é a aparência da glória de Javé. Capítulo 1, versículo 28. Mas parece com isso ainda querer evitar a afirmativa direta: esta era a imagem de Javé. Quando na época pós-exílica se passa a enfatizar mais a transcendência de Deus, surge ainda de forma velada na visão de Ezequiel do novo templo, capítulo 4, versículo 3, conferir com Isaías capítulo 40, versículo 6, de forma constitutiva no ciclo de visões de Zacarias, como também no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 16 e 8, versículo 15 em diante, a figura de um anjo que funciona como intérprete, como agente intermediário entre Deus e o ser humano, de sorte que não há mais um contato direto entre Deus e o profeta. Então, nós observamos o seguinte, que dadas essas compreensões de visão, nós percebemos que as visões, elas acabam cumprindo menos do que promete, porque é uma visão de Deus, mas ouve mais do que vê Deus propriamente dito, né? Então vê o que? A glória de Deus, mas o profeta fala, viu o Senhor, né? Mas assim, não foi bem o Senhor, ele viu algo transcendente, até que chega um período pós-exílico em que fica muito mais claro que Deus é transcendente, Deus é maior do que a nossa compreensão, e aí agora, em vez de ficar vendo muito a glória de Deus, ele já vê um anjo que bate um papo com ele para falar sobre o que Deus mandou dizer. Mas foram situações diferentes. Épocas diferentes, mentalidades diferentes, compreensão da realidade diferente, exatamente. Eu não sei se já falei para o senhor, a gente quando foi visitar um amigo no hospital lá, então, olha aqui não. Quando começamos a orar, pastor, quando eu abri a vista assim, estava tudo enfumaçado o ambiente, aquela fumaça parecia nevoeiro. Aí eu fiquei naquela dúvida, eu falei assim para os irmãos, vem cá, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eles podem. Eu estou vendo muito, não estou vendo nada, eu estou enxergando demais, está tudo enfumaçado. Aí o bombeiro falou assim, meu irmão, enfumaçou geral. Aí eu perguntei para o dente, você, estou vendo o nevoeiro dentro do, assim, quando a gente morando assim, ó. A gente sabe que começou na oração, mas quando nós fomos conversando, não sabemos a que ponto que ele acabou. Quando a gente vê, a gente se dissiparam. Nevoeiro assim, enfumaçou tudo. E sem cheiro. Sem cheiro, foi uma coisa assim, ou seja, 5 pessoas que testemunharam no livro. Hoje não cai, eu posso dizer que isso foi a glória de Deus. Eu digo que isso foi a glória de Deus, eu nunca vi nada desse. Todas as 5 viram, né? Todas as 5. Quando eu levantei assim, eu falei, rapaz, eu estou vendo muito, não estou vendo nada, não estou enxergando nada. Posso fazer uma pergunta para você? Ele pode. Aí quando eu repeti, meu irmão, fumaçou geral, rapaz. Aí pronto, olha, isso para mim é a glória de Deus. Foi o que eu creio que Isaías viu. Porque o que acontece? Deus está muito além da nossa compreensão. Então, por mais que Ele venha se revelar a nós, como a gente já falou várias vezes, Ele vai se revelar a nós de acordo com a nossa compreensão. Como Deus vai aparecer do jeito que Ele é? Se Ele aparecer do jeito que Ele é, a gente não tem como ver. E ainda assim, a gente não tem como ver. Ou seja, para a gente morrer, Ele teria que se mostrar. Entende? Então, ou seja, não muda a sua palavra. E aí o que acontece? Em relação à questão das visões, o profeta ele tem até menos trabalho e menos aborrecimento. Eu vi, ele só está contando o que viu, né? Então, aí acaba posteriormente virando um gênero também literário, né? Que é o quê? É o gênero em que se conta as visões que se tem acerca de Deus, acerca do sagrado. E aí agora a gente vai para os ditos. A categoria mais ampla dos assim chamados profetas literários é formada pelos ditos. O uso do termo audição em analogia ao termo visão, empregado de forma genérica, não é adequado. Não pressupõe ele que todas as palavras tenham sido recebidas pelo profeta, embora uma grande parcela delas seja apresentada formalmente não como palavra de Deus, mas como não pressupõe ele que todas as palavras tenham sido recebidas pelo próprio profeta, embora uma grande parcela delas seja apresentada formalmente não como palavra de Deus, mas como palavra do próprio profeta. Entretanto, também os ditos que são atribuídos expressamente a Deus levantam a pergunta:
Na situação concreta, o profeta tinha de aguardar até que lhe era dita a palavra que deveria transmitir, ou o próprio profeta podia formular e pronunciar diversos ditos com base na sua percepção do futuro que lhe era concedida principalmente através das visões. E pastor, aí nesse caso eu ia falar segundo a vontade dele. Nesse que você citou agora aí. Depende. Porque o que acontece? Ele Ouvir. poderia profetizar a partir da visão que ele teve. A partir da Entendeu? Ou seja, não é dizer necessariamente que assim, Deus falou e ele está repetindo o que Deus falou. Mas ele está profetizando a partir do que ele viu. A visão dele. Está entendendo? É como se ele estivesse dizendo: vai acontecer isso, 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 isso e isso. Não necessariamente porque Deus falou para ele assim, ó, vai acontecer isso, isso e isso, mas porque ele tinha visto. A visão. Entendeu? Então, ou seja, a visão foi transformada em dito. Entendeu? Porque ele poderia simplesmente contar: eu vi isso, isso, isso e isso. Mas não, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E aí, continuando aqui, assim é melhor reservar o conceito audição para aquela forma especial, ou também aquele segmento de visões que não relata mais do que se viu, mas unicamente o que se viu. Os ditos proféticos se caracterizam por uma linguagem surpreendentemente variada. A maioria destas formas de expressão não estiveram originalmente, mas só secundariamente vinculadas ao profetismo. Foram, portanto, emprestadas pelo profeta de outras áreas vivenciais. Isto nos ajuda a reduzir as numerosas formas de expressão profética a algumas poucas formas básicas, facilitando-nos não apenas a obtenção de uma visão geral, mas também constitui um ganho em termos de conteúdo, na busca do gênero propriamente profético. Se destacará o que é característico do fenômeno profético. Este gênero propriamente profético encontraremos no anúncio do futuro, seja ameaça ou promessa, inclusive na sua respectiva fundamentação. Por exemplo, anúncio do futuro e sua fundamentação, uma denúncia, por exemplo. Já ditos assim, chamados profetas pré-literários, apresentam os dois elementos característicos. Num primeiro momento, mencionam o fato obviamente culposo, para então apontar muitas vezes, após a fórmula do mensageiro, o anúncio da punição como consequência. Mataste e ainda por cima tomaste a herança, assim diz Javé: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Vocês lembram da passagem, né? E Amós também está nessa situação, Amós 2:4. Entende? O anúncio do juízo, embora dirigidos mais a grupos sociais ou a grupos ou ao povo todo do que a indivíduos, representa também a maioria dos ditos dos assim chamados profetas literários, como o caso de Amós, né, em que ele censura num dito irônico e acerbo as mulheres nobres da capital do Reino do Norte: ouvi esta palavra, vacas de Bazã, isto é, o gado de engorda, né, que estás no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis a vossos maridos: dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Javé pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Amós 4, versículo 1 em diante. Embora o futuro que aguarda os duramente atingidos pela palavra profética corresponda à conduta atual deles, apenas o anúncio do futuro que segue imediatamente a denúncia introdutória é considerado palavra de Deus. O juramento de Deus, uma espécie de fórmula de mensageiro radicalizada, confirma de forma irrefutável o juízo anunciado: dura deportação por um exército estrangeiro. A justificativa que antecede o anúncio do castigo é a palavra do próprio profeta. Por conseguinte, parece que a diferenciação entre a denúncia e o anúncio do futuro, em parte, se identifica com a distinção entre palavra humana e palavra divina. Com certeza, o próprio profeta também formulou a palavra de Deus, pois mostra de forma muito evidente as particularidades linguísticas de Amós. Sente ele, porém, que a predição do futuro é uma palavra que, em medida maior, lhe é estranha, talvez por
o futuro não estar em última análise ao alcance dos seres humanos? Teria Deus talvez concedido ao profeta apenas a certeza de que o futuro será calamitoso, deixando a cargo do profeta, no entanto, reconhecer e nomear as faltas do povo? Anúncio do futuro, mas muitas vezes introduzido por eis, chama-se, na medida em que implica desgraça, palavra de ameaça ou de juízo, anúncio de desgraça ou de punição, ou então sentença judicial ou algo parecido. Os diferentes termos conotam sempre determinadas interpretações da pregação profética, entendida em analogia a um processo jurídico. Por exemplo, estas expressões abrangem, no entanto, somente aspectos parciais desta mensagem. Elas nem sempre são adequadas. Por isso, enquanto não houver consenso sobre a origem histórico-traditiva da estrutura do dito profético, a designação mais formal parece ser a mais adequada. Ao menos se recomenda adotar uma compreensão mais formal possível dos termos habituais. O anúncio do futuro necessita ser fundamentado, a fim de que possa falar para dentro da situação concreta, atingir o destinatário, visando a tornar-se transparente para ele. Lembra da semana passada sobre a questão da palavra forte? Porque ela é bem encarnada, e fraca, justamente porque ela é bem encarnada e fica difícil aplicar em outro contexto, porque o profeta fala de um jeito que o seu público original está entendendo. As mulheres estão entendendo porque que ele está chamando de vacas de Bazã, por que ele as está chamando de gado de engorda. Por quê? Porque enquanto elas vivem no luxo, os seus maridos estão oprimindo os pobres, e vai chegar uma hora que a fatura da vida delas vai chegar, e que hoje elas estão vivendo como dondoca às custas de gente nos corredores de hospital. Olha eu trazendo para o nosso contexto. Aí o que acontece? O que vai acontecer? O sangue dessa gente está sendo visto por Deus, e uma hora a vingança de Deus contra essa maldade vai chegar. Então essa é a questão do profeta. Por isso o povo não gosta de profeta. Continuando aqui. E aí, esta parte do dito profético que traz a fundamentação do anúncio é denominada discurso de reprimenda, palavra de censura, denúncia ou também indicação situacional. Contém uma análise da situação, portanto uma crítica da realidade existente, seja referente ao culto, à sociedade ou à política. Mas tem também, além do que a gente falou aqui dos ditos, nos ditos tem o anúncio do futuro e sua fundamentação, a denúncia, que junta predição e condenação. Também tem os ais proféticos. Segue ao ai, o introdutório, como substantivo, adjetivo ou muitas vezes um particípio ativo que caracteriza uma pessoa ou um grupo de pessoas por sua conduta persistente. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, Amós 5,18. Ai dos que chamam ao mal, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Isaías capítulo 5, versículo 20, ou Miqueias capítulo 2, versículo 1. Tais lamentos costumam apresentar-se encadeados, ou por formarem originalmente uma unidade de discurso, ou por constituírem uma composição posterior, que também pode servir para estruturar o texto. De onde os profetas emprestam o ai? Esta pergunta suscitou uma discussão acalorada. Como se explicam semelhanças estruturais com as maldições? Lá de Deuteronômio capítulo 27, versículo 15 em diante. Tematicamente há pontos de convergência com a sabedoria, Isaías 5,20. Porém, o ai originou-se da lamentação fúnebre. O profeta o transfere a pessoas vivas para demonstrar aos seus ouvintes que uma certa conduta humana já contém o germe da morte. A partir da distinção entre o anúncio do futuro e sua fundamentação, o ai constitui um gênero misto em que se fundem a indicação da culpa na descrição da conduta e o anúncio do castigo. O ai que lamenta por pessoas vivas estarem destinadas à morte já contém em si o juízo iminente e até o juízo presente. E aí
aparentado com o ai é o cântico fúnebre. Por exemplo, quanto à forma, é seguido, deixa eu ver aqui, há uma contraposição entre o passado e o presente. Contrapõe-se o ai ao macarismo. O macarismo é aquilo que a gente fala nas bem-aventuranças, alguém que é abençoado o suficiente de modo que ele possa ter suficiência. E no hebraico, o macarismo pode ser visto como o achei, né, que seria ashrei, perdão. O ashrei seria aquilo que a gente traduz por bem-aventurado, aquele que vai bem, né? Então, vai bem o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, assim por diante. O ai é o oposto do vai bem. O ai é o oposto do ashrei, né? O ai é o oposto do bem-aventurado. O ai é o oposto dos macarismos, né? E aí o que acontece? O ai é o seguinte: essa pessoa está caminhando para a desgraça, essa pessoa está fabricando o próprio inferno. Então, quando a Bíblia fala ai daquele que chama o mal de bem, chama o amargo de doce, chama a escuridão de luz, está dizendo o seguinte: esse tipo de gente, aí vamos trazer para o nosso contexto religioso, não interessa se é crente, esse tipo de gente está fabricando o próprio problema. Uma hora a fatura, a conta da vida vai chegar na nossa porta. Uma hora, né, a ligação do Serasa espiritual vai bater na nossa porta. Uma hora a cobra vai fumar. Então é o seguinte: bota a barba de molho, se conserta antes que a coisa fique pior, né? Então vamos continuar aqui. Pastor, é errado nós dizermos que quando eu era criança era tudo melhor, no meu passado era tudo melhor, quando nós não conhecíamos Deus. Temos essa maneira de falar isso também. Mas a questão, tem duas situações aí. Tem a nostalgia, que faz a gente achar que as coisas eram melhores. Já viu quando a gente fala, nossa igrejinha de antigamente como era boa? Já ouvi falar. Mas quando a gente estava lá no antigamente, a gente brigava, se aborrecia, reclamava. Só que passaram-se os anos, a gente começou a achar que aquela época, né, era maravilhosa. Mas quando a gente estava lá, não era maravilhosa. Então, faz parte da gente colocar cores mais fortes na pintura do passado. Mas não é pecado a gente falar isso. Não é, faz parte da gente. Faz parte da gente. É aquele caso, eu era muito feliz quando eu era pequeno. Bem, quando eu era pequeno eu reclamava, porque eu queria sair com a minha bicicleta e minha mãe não deixava. Eu lembro que com 10 anos eu trabalhava para uma moça que jogava búzios, distribuindo panfleto para ela, e eu recebia por semana. E eu lembro que eu era apaixonado por uma menininha chamada Kelly. Acho que eu tinha 10 ou 11 anos, ela tinha 9 ou 10 anos, alguma coisa assim mais ou menos. E aí o que aconteceu? Eu comprei um broche do Minudo e dei de presente para ela. E eu fui na casa dela, pedi a mãe dela para namorá-la. A mãe dela, vocês são muito novos, vocês são muito pequenos, parará. Aí rolava escondido, né? Sabe como é? Então o que acontece? Desculpa, gente, eu fui criado na favela, tá? Era outra legislação. E aí nesse caso, eu não fui criado no play, era outro negócio. Então, onde eu quero chegar com isso? Assim, mas a mãe fez o papel dela, proibiu, né? Tá certo. E aí nesse caso, onde eu quero chegar com isso? Assim, eu com meus 20 anos de idade, eu não tinha essa proibição. Tá dando para entender? Então, o que acontece? Só que quando a gente olha para trás, a gente faz como a antiga música de Seresta, né? Eu igual a toda meninada, tantas travessuras eu fazia, jogos de botões pela calçada, eu era feliz e não sabia, né? Então o que acontece? Aí é que nem a música da Angela Maria com o Agnaldo Timóteo, né? Eu me lembro o chinelo na mão, né? O avental todo sujo de ovo, se eu pudesse eu queria outra vez, mamãe, começar tudo de novo. Eu odiava uma sandália chamada Karina. Ô praga, aquilo era do inferno. E o que acontece? E quando a sandália ficava gasta, era pior ainda, porque botava o grampo, aí vinha a coça com a marca do grampo.
Então o que acontece? Diante de uma situação dessa, mas a gente vai e tem aquela ideia do passado ser mais bonito do que realmente era. Isso acontece, mas o que a gente está falando aqui é outra coisa. O que a gente está falando aqui é o seguinte: ai de ti, tá entendendo? É mais ou menos assim. Tá fazendo isso? Ai de ti. É mais ou menos, é um negócio para te dar medo mesmo. Vai pular o fogueiro. Tá entendendo? Ai de ti. É mais ou menos assim. Então, o que acontece? O profeta está deixando claro: ó, você pode me matar, você pode me prender, você pode me bater, você pode fazer o que for, mas olha, o que é teu está guardado. Aí dá para entender porque que o rei, quando o Eliseu está morrendo, fala assim: meu pai, carros e seus cavaleiros. Porque embora ele fosse rei, ele sabia que o poder que estava na vida de Eliseu era maior do que o poder que ele tinha. É em aquele caso, o profeta ele é fraco, você pode matá-lo, você pode espancá-lo, você pode prendê-lo, mas você não pode matar, você não pode espancar e não pode prender a revelação que Deus deu a ele. Aí é contigo mesmo se meter com ele. Então, vamos terminar aqui os ditos. Então a gente percebe, né, que em relação à questão do ai, né, o ai se contrapõe à bem-aventurança, e nisso a gente tem uma outra situação, né, que nos ditos a gente se depara, além de o anúncio do futuro e sua fundamentação, a gente tem os ais proféticos, a gente também tem a retrospectiva histórica, né? Nessa retrospectiva histórica, os profetas não perscrutam apenas o futuro, mas também o passado. Entretanto, os profetas de juízo aproveitam a retrospectiva histórica, seja ela breve ou extensa, essencialmente como prova de culpa, isto é, como justificativa para o seu anúncio futuro. Você vai pagar essa conta porque lá atrás aconteceu isso, isso e isso. Também, né, tem a palavra de controvérsia, chamada de disputa, diálogo ou discussão polêmica ou algo parecido. O profeta aceita o desafio de enfrentar diretamente os seus ouvintes, né? Ele pressupõe que os ouvintes tenham dúvidas contra a mensagem e procura conduzi-los mediante perguntas para que cheguem a determinadas conclusões. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, né? Então, esse tipo de fala profética, ao que parece, assume rigor formal maior com o decorrer do tempo. Provém ela originalmente do conflito de opiniões do dia a dia ou antes de um debate acadêmico de cunho sapiencial. Então a gente percebe uma influência, né, cultural no ambiente de Israel. Tem também a palavra de exortação ou admoestação, com um imperativo: rasgai os vossos corações e não as vossas roupas. Joel 2,13, Jeremias 4,4. Então, menciona-se a seguir uma